Antes da gente abrir a Bíblia, eu gostaria de perguntar aqui: quem aqui, nessa manhã, nunca pensou em desistir de alguma coisa na sua vida? Quem nunca pensou em desistir? Levanta a mão. Tem algum bebê aí de 1 mês? 2 meses? 3 meses? Tem um bebê. Eles estão mostrando ali que tem um bebê. Talvez esse bebê levantaria a mão. Não é verdade? Por quê? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, nós nos deparamos com situações tão difíceis que nós pensamos em desistir. Desistir do nosso ministério, desistir do nosso chamado, desistir dos nossos filhos, desistir do nosso casamento e muitas vezes desistir da vida. Nossa, Kelimar, desistir da vida é pesado. É pesado. Não é fácil, né? A cada século que passa é marcado por pandemias, epidemias, doenças, e este século tem sido marcado pelas doenças neuropsiquiátricas, né? E nós estamos, queridos, no mês de setembro, né? E eu não poderia deixar de trazer uma mensagem aqui de informação para a igreja. Uma mensagem baseada em personagens bíblicos que pensaram em desistir. Então, hoje, o Setembro Amarelo, o que é o Setembro Amarelo? É um mês que a gente trabalha a prevenção ao suicídio. Então, antes de mais nada, eu gostaria que você colocasse as suas 2 mãos nos seus ouvidos, porque eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor falou comigo nesses últimos dias, que o Senhor venha selar, ó Deus, nessa manhã. E, Pai, eu repreendo o espírito do mal que vem tentar distorcer o que for falado aqui nessa manhã. Pai, e eu profetizo que esses ouvidos serão abertos para a palavra genuína do Senhor, que está vindo direto do trono. Não está vindo por mim, Pai, mas está vindo pelo Senhor de encontro a cada um de nós, para que hoje nós possamos sair daqui, Deus, renovados, edificados pelo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, primeiro personagem bíblico que eu quero trazer aqui para nós é Moisés. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Números 11. Números 11, nós vamos ler de 10 a 15. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, fala, espera. Eu espero. Sem pressa, hoje nós vamos até meio-dia. O pastor já olhou aqui para mim aqui, com um olhar de bravo. Estou brincando, tá, irmãos? Não precisa ir embora, é rapidinho. Números 11, verso 10. Nós vamos ler até o 15. Diz assim, olha. Então Moisés ouviu chorar o povo, todas as suas famílias, cada qual à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés.
Disse, pois, Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não acheis graças aos teus olhos? Pois que puseste sobre mim o peso de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o à luz para que dissestes, leva-o ao colo, como uma ama leva a criança de peito para a terra, que com juramentos prometeste a teus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Portanto, choram diante de mim, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque me é pesado demais. Se tu, que hás de tratar a mim, mata-me, peço-te que tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então, nesse último versículo, Moisés fala assim: olha, se tu que me há de tratar assim, mata-me, peço-te que tenhas achado graça em mim aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Nesse último versículo, Moisés, ele pediu para si a morte. Por que Moisés pediu a morte? A gente vê aqui em Números 11, né, esse texto ele é muito usado para falar para os líderes a importância de delegarem tarefas, né, porque os líderes eles são muito sobrecarregados. Né? Não só líderes religiosos, mas também líderes no mundo secular, lá no trabalho, né? Os líderes eles têm uma carga mais pesada. E a gente vê aqui em Números que o povo ia todo a Moisés, e Moisés ele se viu sobrecarregado. E aí ele vai e começa a questionar a Deus. Ele leva aqui para Deus uma queixa, ele recebe a queixa do povo, ele se sente pressionado e ele leva a queixa para Deus. E ele fala: não suporto, não dá, não tem mais como seguir em frente. O que eu vou fazer? Eu tenho carne para dar esse povo, eu tenho alimento para dar esse povo, como que eu vou conduzir esse povo todo sozinho? Assim é melhor que eu morra. Ele desejou a morte, pensando que a morte seria a solução para os seus problemas, né? E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que Moisés ele estava desesperado. Ele estava sobrecarregado e ele estava com muita raiva. Ele estava extremamente irado. E essa foi a forma que ele encontrou para chamar a atenção de Deus, né? Ele brigou com Deus ali, ele falou: Senhor, não dá. Ele rasgou o coração dele para Deus. Ele chegou para Deus e falou: olha, não suporto mais. Eu preciso de ajuda. Olha que maravilha. Moisés, o homem que foi, o profeta que foi, ele reconheceu que sozinho ele não conseguiria. Olha que maravilha, né? Que bênção. E aí o que aconteceu? Deus, ele ouviu Moisés. E ao invés de Deus punir, porque Deus poderia ter sido um Deus severo, Deus poderia ter virado para ele e falado assim: vai crescer, para de meninice, para de pirraça, para de infantilidade. Não, Deus ele acolheu a dor de Moisés. E quando eu vejo assim que Deus ele acolheu a dor de Moisés, eu paro e penso, né? Quantas vezes nós
cristãos, líderes, não nos atentamos para a dor do outro. Eu ouço muitos relatos de pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão com desejo de morrer, de que as pessoas falam que é para chamar atenção. Queridos, é para chamar atenção mesmo, mas é para chamar atenção no intuito de: ei, socorro, eu preciso de ajuda. Só que a pessoa não consegue verbalizar que precisa de ajuda. Ela está contando com você, ela está falando para você de uma dor que ela está sentindo, para ver se você pode ajudá-la. Então, se ela reclama, é porque ela está precisando. Quantos adolescentes chegam para os pais e falam: eu não quero mais viver, era melhor se eu morresse. E o pai vira e fala: você está precisando de couro. Anulando a dor desse adolescente, que para a gente, talvez é uma situação tão pequenininha, mas para eles é uma dor insuportável. Porque para Deus, a dor de Moisés era pequena. Porque Deus sabia todas as coisas, Deus tinha solução para tudo, né? E aí Deus acolhe, né? E eu pergunto para vocês, vocês acham que Moisés, ele tinha mesmo vontade de morrer? Quem aqui acha que Moisés queria mesmo morrer? Levanta a mão. Não, ninguém. Ninguém levantou a mão, sabe por quê? Ele não tinha vontade de morrer. Foi num momento de dor, de desespero, ele só queria ficar livre daquilo que afligia sua alma, né? E ele não queria morrer. E muitas vezes aquele que sofre, ele não quer morrer, ele quer resolver o seu problema. Ele quer se livrar daquela dor. E nós precisamos ajudar essas pessoas que muitas vezes elas ficam presas, né? Nos seus próprios pensamentos, elas ficam presas, muitas vezes, né, nas próprias emoções, e elas não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. E nós, enquanto igreja, enquanto servos do Senhor, nós precisamos ser a luz para essas pessoas, nós precisamos ser aquele que vai direcioná-las e levá-las a essa luz. Amém? E nem sempre aquele que deseja morrer está com depressão. Moisés aqui, ele não tinha depressão. Moisés não tinha depressão, sabe por quê? A depressão, ela é uma desordem neuropsíquica. O que é isso, Kelimar? A desordem neuropsíquica é que está faltando algumas neurotransmissores que não estão funcionando da forma adequada e que está faltando alguma substância no cérebro do sujeito. Moisés, ele não tinha isso, ele não era uma pessoa que vivia deprimida. Ele passou por esse momento, né, de que ele se deprimiu ali, mas ele não tinha essa doença, ele não tinha essa depressão, né? Entenderam até aqui sobre Moisés? Tem outro personagem bíblico. E todos eles, gente, têm uma situação diferente uma da outra, né? Então, aqui com Moisés, Deus tratou de um jeito. Deus fez com que Deus ouviu ele, né? Com Moisés, Deus ouviu, acolheu a sua dor e mostrou para ele o caminho. Então, vai, divide aqui, não vou te fazer aqui delegar tarefas, você vai pegar outras pessoas aqui para te ajudar e resolver o problema. Agora tem um outro que eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, lá em 1 Reis. 1 Reis 19.
1 Reis 19, nós vamos ler de 1 a 4. Amém? Diz assim, olha. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como matara à espada todos os profetas. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim que façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto caminhando de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E vou ler o 5 também. E deixando-se sozinho, deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. Só até aqui. Então, olha só, vamos relembrar a história de Elias. A história de Elias aqui nós vemos muitas contradições. Então, o que acontece? Elias, primeiro, ele enfrentou o rei Acabe, ele foi lá, matou os profetas de Baal. Elias fez descer fogo do céu para queimar o holocausto. Quanta coragem! Concordam comigo? Ele tinha ou não tinha coragem? Sim ou não? Sim. E aí, ele recebeu uma ameaça de quem? Jezabel. Ele recebeu uma ameaça de Jezabel. O que Elias fez? Fugiu para não ser morto por Jezabel. Olha só, ele fugiu para não ser morto por Jezabel. Olha que contraditório. Logo em seguida, ele pede a Deus a morte. Como assim? Como assim, Kelimar? Elias fugiu para não ser morto por Jezabel e logo em seguida ele pede para Deus a morte. E aí, vem essa interrogação. Elias queria morrer? O que vocês acham? Elias não queria morrer. Elias, ele tinha medo de ser morto pelos seus inimigos. Porque se ele fosse morto por Jezabel, se ele fosse morto por Jezabel, o que ia acontecer? Ele estaria dando a vitória para o povo de Baal. O povo ia continuar adorando a Baal. E aí, o que ele fez? Senhor, se eu for para me morrer, isso é eu que estou falando, tá? Não está escrito certinho assim, não. Se for para eu morrer, então que o Senhor me mate. É melhor eu ser morto pelo Senhor do que eu dar a vitória aqui para o povo. Para a rainha Jezabel, muito melhor. Só que, na verdade, ele também não queria morrer. Ele só viu isso uma solução para o seu problema. Então, já que é para eu morrer, para que o povo de Deus seja glorificado, eu prefiro ser morto pelas mãos do meu próprio Deus. E aí, o que aconteceu? Elias fugiu, com medo de ser morto por Jezabel, depois ele pede a morte, e o seu maior medo não era morrer, mas de ser morto por seus inimigos, selando uma derrota pela qual ele sofria.
Ser morto pela rainha soava vitória a Baal, e o povo ia acreditar em Baal. Elias estava com expectativas frustradas. Elias, ele ficou pensando, ele teve uma crise existencial. E ele ficava assim: como assim, Senhor? O Senhor me usou, o Senhor fez descer fogo do céu, queimou aquele holocausto, lambeu todas as águas que ali estavam, para mostrar que o Senhor é Deus. Eu fui usado por Ti. E aí isso fez com que ele se deprimisse, porque naquele momento ele estava se sentindo pequeno, ele estava se sentindo diminuído, né? Através desse choque de realidade que aí ele percebeu que não foi ele que fez o fogo descer, foi através dele que Deus fez o fogo descer, né? Deus usou a vida dele, né? E nem isso fez com que o povo a reconhecesse o Deus de Elias. Então ele estava frustrado, ele estava decepcionado, ele estava deprimido. Aqui ele entra em depressão. Elias, ele tinha depressão, né? Ele ficou realmente deprimido. E aí o que aconteceu? Isso aqui, gente, eu gostaria de trazer para vocês como exemplo. Quando a gente almeja muito uma situação, vamos falar aqui, o que nós queríamos muito que acontecesse com a política do nosso país? Nós queríamos muito uma política justa. E quando houve a vitória, né, do presidente que está governando o nosso país, sabe o que aconteceu? Muitas pessoas ficaram como Elias, decepcionados. E muitas pessoas chegaram para mim e falaram: não tem mais jeito, é melhor morrer. Por quê? Porque ficaram decepcionados, lutaram, trabalharam, desejaram a vitória. Mas o povo não abriu os olhos. Quantas vezes oramos e o povo não abriu os olhos para enxergar a realidade? Foi bem parecido o que aconteceu aqui. Elias se desdobrou, Elias fez de tudo e o povo continuava adorando Baal. Então ele se decepcionou e ele só via para ele, a única alternativa para ele, na concepção dele, era a morte. E muitas pessoas ficaram assim deprimidas após as eleições, né? Mas olha o que Elias fez. Elias abriu o coração para Deus. Elias falou das suas emoções. Elias chegou e falou para Deus: Senhor, ó, eu não sou melhor do que os meus pais. É melhor que eu morra. Sabe o que Deus fez? Deus tratou a depressão de Elias, né? Quando ele saiu, né, que o anjo foi lá, deu comida para ele, ele foi e entrou numa caverna. Deus foi lá e conversou com Elias. Deus mandou que Elias saísse da caverna e Deus mostrou o que era para Elias fazer. Você não está sozinho, porque Elias reclamou que ele estava sozinho. Você não está sozinho. Você vai ungir, tal como rei. Você vai ter o Eliseu que vai te suceder e você vai treinar ele. Então Deus mostrou para ele uma solução. Deus acolheu a sua dor e deu para ele um direcionamento. Assim, Deus tratou a depressão de Elias. Amém? Glória a Deus. Mais um personagem bíblico. Irmãos, eu estava estudando. Existem muitos personagens bíblicos. Pelo que eu pesquisei, são 8. 8 personagens, mas hoje eu vou trazer só 3. Quem sabe uma próxima oportunidade eu trago os outros para vocês, né?
Porque a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, né? Então a gente tem que ter conhecimento e a gente tem que entender que se eles passaram por isso, grandes profetas passaram por isso, nós também não vamos passar? Será que nós somos tão blindados assim? Que nós não vamos passar por aflições? Será que nós nunca vamos desistir? Talvez vocês nunca desistiram, nunca pensaram em desistir da vida. Mas em algum momento isso pode acontecer com você, ou pode acontecer com uma pessoa que está próximo de você, né? E aí o próximo personagem que eu trouxe está lá no livro de Jonas. Jonas 4. Jonas 4. Jonas 4, verso 3 e 4. Diz assim: Agora, ó Senhor, tira-me a vida, pois melhor me é morrer do que viver. Respondeu o Senhor: É razoável essa tua ira? Vou ler o 5 também. Então Jonas saiu da cidade e se sentou ao oriente dela, e ali fez para si uma barraca, e se sentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então, vamos lá, vamos para a história de Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas. Deus manda Jonas ir para Nínive. Jonas desobedece, pega um navio para ir para Tarsis, né? E aí acontece uma ira. Deus manda uma ira lá, e aí começa a vir uma turbulência lá na água. E aí o que aconteceu? Os tripulantes, perceberam que era uma ira dos deuses, e Jonas falou: não, a ira é do meu Deus, pode me jogar no mar. Eles jogam Jonas no mar. Quando eles jogaram Jonas no mar, o que Deus faz? E quando Deus tem um propósito na vida da gente, Ele manda um grande peixe para nos engolir. Ele manda um socorro para a gente, né? E aí Deus mandou aquele grande peixe lá e engoliu Jonas. Jonas, dentro da barriga ali do grande peixe, ora arrepende, Deus joga Jonas, pede, né, o peixe joga Jonas para fora. Então, salvou Jonas. E aí, gente, Jonas, ele começou a se sentir envergonhado. Por quê? O suco gástrico daquele peixe, Cleito até falou isso terça-feira. Falei assim: opa, vai entrar na minha mensagem, mas não entrou não. O suco gástrico deformou Jonas, né? Tem alguns estudos que falam que Jonas ficou careca e ficou deformado. Por quê? Ficou 3 dias dentro de um peixe. Imagina, 3 dias dá para deformar. Ele perdeu o cabelo e ficou com algumas marcas no corpo. Então, só aí, ele já não queria ir para Nínive. Por quê? Ele julgava que aquele povo não é... Você entrou na barriga do peixe? Não? Então tá bom. Ele julgava que o povo de Nínive não merecia salvação. E aí, olha, pensa bem a raiva de Jonas. Eu vou ter que ir lá, pregar para aquele povo que a cidade vai ser destruída em 40 dias, todo deformado do jeito que eu estou.
Imagina a raiva que Jonas ficou. Ele ficou frustrado, ele ficou com ódio, ele ficou com muita raiva, né? E aí ele pediu para Deus e falou assim, ó, eu prefiro morrer do que ir lá para Nínive pregar. Mas ele foi, porque ele viu que não tinha jeito. Não tinha jeito, ele tinha que ir. E ele foi com tanta má vontade que ele só chegava lá e falava assim, ó, a cidade vai ser destruída em 40 dias. A cidade vai ser destruída em 40 dias. E o povo, gente, se arrependeu. O povo entendeu aquela mensagem. Jonas ficou com mais raiva ainda. Porque Jonas não achava que o povo era digno de perdão. E quem é digno de perdão? Quem é digno de salvação? Porque a salvação, ela é pela misericórdia, né? E Jonas, ele tinha isso na cabeça dele. E aí ele condena Deus. Ele se ira contra Deus. E ele começa a falar, o Senhor é tardio para irar. O Senhor não irou contra aquele povo, né? E aí Deus confronta Jonas. Deus fala assim, e você? Não está irando contra mim? Né? Deus confronta Jonas. Sabe o que o Jonas fez aqui no texto falando? Ele sentou lá, montou uma barraca, sentou lá e ficou lá ainda esperando. O que ia acontecer, se a cidade seria destruída, se Deus não ia irar contra aquela cidade. Ficou lá vigiando, teimoso. O bichinho teimoso. Né? Eu estou falando aqui, tem gente rindo, tem gente lembrando de alguém que é assim, teimoso. Né? Eu encontro uns assim, sabe? Eu acho que tem uns aí que só Jesus na causa, sabe? É verdade, né, irmão? Faltou a Paulina aqui falando. Assim, muitas vezes nós queremos ver a justiça de Deus sobre os outros. Muitas vezes nós nos achamos donos das verdades. E nós queremos ver a justiça sobre aquele que nos acusou, sobre aquele que nos julgou, sobre aquele determinado público que a gente acha que não merece salvação, que tem que ir para o inferno. Mas Deus, Ele não enxerga as pessoas como nós enxergamos. Deus não enxerga determinados grupos como nós enxergamos. Graças a Deus por isso, né? E Deus, a justiça de Deus veio sobre os outros. Peraí, ele ficou esperando lá e tal. Quando esquecemos que Deus deixou de aplicar o justo castigo que merecemos. Assim, muitas vezes, queremos ver a justiça de Deus sobre os outros, quando esquecemos que Deus deixou de aplicar o justo castigo que merecemos. Então, assim como Jonas, muitas vezes nós queremos que Deus aplique o juízo dele, né? A disciplina dele nos outros, e esquecemos que nós também somos merecedores dessa reparação, desse conserto, né? E aí, gente, com essas histórias, né, com essas 3 histórias que eu trouxe aqui para nós hoje, nós podemos ver que todos eles pediram para Deus para levá-lo. E em todos eles, Deus tratou de uma forma diferente. Em todos eles, Deus falou de uma forma diferente. Eu lembro, já falei isso aqui, né? Eu tinha mais ou menos uns 22 anos de idade. E eu não via muita solução para os meus problemas. Eu morava sozinha, fui abandonada, né? Morava eu e minha irmã, minha mãe veio e tirou minha irmã. Então eu via, assim, o meu problema de uma forma muito grande. Eu não tinha condições de pagar aluguel do apartamento que eu morava, porque as despesas eram divididas com a minha irmã. Imagina, você ganhando um salário mínimo, e você tinha que gastar um salário mínimo só de aluguel.
né? Então, no meio desse problemão, eu pensei em morrer, né? Eu já contei aqui outras vezes que eu desejei a morte e cheguei a tomar medicamento para morrer, porque eu não tinha solução e eu não tinha com quem conversar. Eu não era evangélica. E Deus foi tão misericordioso na minha vida, que o medicamento não me fez nem dormir. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Deus, Ele queria me usar, sabe? Deus queria me capacitar, porque eu de mim mesma eu não sei nada, né? Quantas vezes hoje eu tenho oportunidade de levar a palavra em igreja, de conversar com os meus clientes em consultório. Então, Deus, Ele permitiu eu passar por aquilo para eu poder sentir a dor do outro. E muitas vezes Deus faz isso com você. Ele te manda um problema para você talvez pensar em desistir, para Ele te usar neste problema. Que através do seu testemunho, outras vidas vão ser edificadas, outras vidas vão ser transformadas, né? Então, Moisés, Elias, Jonas, eles pediram para si a morte, mas nunca intentaram contra a vida. Eles pediram, mas eles não tentaram por vontade própria. Eles falaram com Deus: Senhor, alivia aqui o meu fardo. E a Andreise, semana passada, parece até que ela já sabia que eu ia falar sobre isso. A Andreise trouxe uma palavra que eu achei maravilhosa. A gente não tem que pedir alívio do fardo. A gente tem que pedir costas largas para suportar o fardo. Foi isso que ela falou, não foi? E eu peguei isso para a minha vida, sabe? A gente precisa, irmãos, nós precisamos. Fardo todo mundo vai ter, porque se tiver tudo muito bem, meu irmão, você tem que orar, porque você não está no caminho certo. Todo mundo tem problema. Só que nós não podemos deixar esse problema ser maior do que o nosso Deus. Nós temos que mostrar para os nossos problemas o tamanho do Deus que nós servimos. Ou nós vamos ficar aqui só enchendo o banco de igreja? Nós temos que viver o que é ministrado aqui. Nós temos que viver o que está escrito nessa palavra. Então, eles nunca tentaram contra a sua própria vida. Eles deixaram o exemplo de como enfrentar a dor, abrindo mão das suas vontades e abrindo o coração para aquele que pode resolver todas as coisas. Eles rasgaram o coração para Deus. Talvez você já rasgou o seu coração para Deus e mesmo assim você está angustiado. Eu tenho certeza que você tem um líder. Eu tenho certeza que se você chegar para o pastor Antônio Carlos, para a pastora Lindaura, e você falar assim: olha, eu estou com vontade de desistir dessa área aqui da minha vida, eles vão te ajudar. E conversando, ou com seu líder, ou com um amigo, ou com um irmão, vocês vão encontrar juntos uma luz a ser seguida, um caminho a ser seguido. Então você não está sozinho. Deus ouviu Moisés e lhe deu uma solução prática. Tem algumas vezes que Deus vai ouvir você e vai te dar uma solução prática. Vai lá, faz isso, faz isso, faz isso. Mas nem sempre Deus vai ser claro com você. Mas algumas vezes Ele pode fazer isso. Outras vezes, igual Ele tratou aqui com Elias, Ele tratou a depressão de Elias. Ele mandou Elias sair da caverna e lhe mostrou um caminho a seguir. Vai ter momento
que o Elias aqui, ó, ele tinha que sair da caverna. Então, Deus também pode tratar com você, mandando você sair da sua zona de conforto. Ai, Deus, eu não aguento mais o meu peso, eu estou muito gorda, eu estou muito feia, é melhor eu morrer. Mas a irmã ou o irmão não procura uma academia, não faz uma dieta, não cuida da saúde. Deus vai mandar você sair da caverna. Sai da caverna. Vai em busca de ajuda. E essa ajuda nem sempre é espiritual, não, irmãos. Às vezes é ajuda profissional. Porque se você precisa de emagrecer, o que o pastor Antônio Carlos pode fazer por você? Orar não vai resolver. Vai, pastor? Não. Ou tem que ir numa nutricionista, fazer uma dieta apropriada, personalizada. Não adianta pegar a dieta do outro. Vai para uma academia, vai correr na rua. Só não vai para a academia que faz vocês correr na rua. Correr na rua é de graça, e lá vocês vão pagar, né? Então vai para a academia, faz uma musculação. E Deus também tratou a tristeza de Jonas. Como que Deus tratou a tristeza de Jonas? Confrontando Jonas. Espera aí, cara, você está irado comigo? E essa aí? E me cobrando que eu estou irado? Que eu não iro? Mas você está irado comigo? E muitas vezes Deus vai nos confrontar. Espera aí. Você está lá na igreja, todo domingo, mas você não consegue se livrar do seu vício? Como que você quer mudança na sua vida? Você está lá todo domingo cantando, mas está julgando? Porque julgar também é pecado. Então, Deus trata com cada um de uma forma. Então, queridos, o que eu queria dizer para vocês nessa manhã? Não importa qual o problema que você está enfrentando. Não importa qual o tamanho da sua dor. Nessa manhã, você está tendo oportunidade de ver, através de exemplos bíblicos, que é possível sair de onde você está. Que Deus, Ele pode transformar, assim como Ele transformou a vida de Moisés, de Elias, de Jonas e de outros personagens. Ele pode transformar a sua. E nós precisamos entender que aqui na igreja, a igreja, ela é uma comunidade terapêutica. A igreja, ela tem o poder de curar você fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Aqui é o seu lugar. Muitas vezes a pessoa que está deprimida, está angustiada, ela fala, eu não vou na igreja, eu estou com desânimo. Eu estou com preguiça. Eu vou ouvir pelo YouTube. Não, você sair da sua casa e vir aqui é você sair da caverna. Você sair da sua casa e vir aqui é você receber o direcionamento de Deus. É você lutar contra a sua própria vontade. É você mostrar para Deus assim, ó, Senhor, eu estou indo, mas eu não estou indo pela minha força, porque não é pela nossa força, irmãos. Eu estou indo, mas é porque eu quero que o Senhor me sustente. Eu não consigo sozinho. De janeiro até junho desse ano, irmãos, meus pastores sabem e alguns líderes, amigos, discípulos sabem, como eu passei mal. E era justamente à noite que a dor vinha. Tinha dia que eu vinha no culto, eu sentava ali no culto e eu tinha que ir embora mais cedo, porque eu não suportava, eu tinha que deitar. Muita dor, né? E aí em junho eu fiz a cirurgia e aqui foi a mesma coisa de pegar assim, ó,
Deus não me curou de uma forma instantânea. Deus usou a cirurgia para me curar. Quando eu saí do bloco cirúrgico, foi a mesma coisa de pegar, sabe, quando está aquele monte de fogo assim, queimando, que você chega perto e ele esquenta. É a mesma coisa de jogar uma água ali, apagar aquele fogo. A dor desapareceu, para a glória do Senhor. Aí que eu consegui voltar para minhas atividades normais. Agora eu sou a primeira a chegar e quase a última a ir embora. Estou pagando, né, os dias que eu fui embora mais cedo por causa da dor. Então é isso, às vezes Deus, Ele permite a gente passar por luta para que a gente possa ser edificado e edificar outras vidas, né? E aqui na igreja, ela é uma comunidade terapêutica. Pastor, o senhor foi usado por Deus, porque há uma semana atrás, quando a pastora me convidou para trazer a palavra, eu estava sentada, preparando essa palavra, e o Senhor enviou um vídeo lá no grupo de líderes. E esse vídeo tem a ver com essa mensagem. E eu gostaria que passassem esse vídeo para nós hoje. Pessoal. Não. Eles estão na caverna. Eu não quero mais estar aqui. Eu quero ir embora com você. Mal sabia o que estava falando. Volta um pouquinho. A minha casa é de 2 andares. Fui preparar a forca para me enforcar. Eu disse assim: Deus, não quero mais estar aqui. Eu quero ir embora com você. Mal sabia o que estava falando. A minha casa é de 2 andares. Fui preparar a forca para me enforcar com um lençol. E fui até lá. Quando eu vou me enforcar, meu celular tocou. Aí eu olhei a ligação. Um casal cristão. Eles na época eram meus talhadores, aqueles que cortam, né, as roupas, lá de Brusque. Aí eu olhei a ligação. Eu falei: não vou atender, vou continuar a fazer o que ia fazer. E aquele celular continuou tocando. Aí eu olhei de novo. Eu pensei: pois vou atender essa última ligação e vou continuar a fazer o que ia fazer. Eles são os últimos a ouvir a minha voz. Aí eu peguei o celular, arrumei minha voz, a casa estava, as luzes desligadas, estava tudo no escuro, já preparado. Aí eu peguei o celular. Oi. Do outro lado: oi, Glorinha, tudo bem? Falei: tudo, né? Vou falar o quê? Vou falar, né? Tô me enforcando agora, não tinha como, né? Falei: tudo. Você ligou para nós? Falei: não. Onde você está? Eu falei: estou em casa. Tem alguém com você? Eu falei: não. Mas não tem um homem aí com você? Eu falei: não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha aqui. Porque eu estava irritada, eu queria desligar o telefone, eu queria me suicidar, ela estava me incomodando, fazendo um monte de perguntas. Vai logo, eu quero desligar, né? Aí ela pegou, eu falei: não, Sheila, o que aconteceu? Eu estou sozinha aqui em casa. Ela pegou e falou assim: um homem chamado Ângelo acabou de me ligar de teu número de telefone. Quando ela disse um homem chamado Ângelo, eu caí de joelho no chão e falei: eu ia me suicidar agora. Eles vieram de Brusque para me socorrer. Eu parei, eu fiquei em estado de choque. Porque eu pensei: quantas vidas estão se suicidando agora? E eu recebi uma ligação. Eu pensei: não é por acaso, não é em vão, é porque há algo que eu tenho que fazer. Aí eles chegaram, eu vi, me mostraram na ligação. Do meu celular não tinha nenhuma ligação de saída, né? Sim. Mas no celular deles tinha meu número de telefone, como que eu tinha ligado. Eu vi, 18 segundos, falaram com esse tal de Ângelo. Diz ela que quando viu a minha ligação, ela pegou e falou: oi, Glorinha, tudo bem? Claro, é meu número, você vê a tua mãe, você vai falar: oi, mãe.
Aí disse que do outro lado uma voz suave de um homem que transmitia paz fala assim: não, aqui não é a Glória, é o Ângelo. E ela, sem entender, falou assim: desculpa. Ele falou: não foi nada, mas só ele que tinha ligado para ela, né? Aí ela falou: tchau, tchau. Falou para ele: tchau, desligou. Aí ela pegou e retornou a ligação na hora que eu ia me suicidar. Aí eu descobri, meu Deus do céu, de verdade, onde não tem saída, existe uma luz que se chama Jesus Cristo. Não importa o poço aonde o diabo te colocou, importa que existe uma luz no meio do túnel. Amém. E se chama Jesus. E eles me levaram para o encontro com Deus. E ali, essa mulher, ela não conhecia Deus. E olha o que Deus fez na vida dela. Deus usou pessoas cristãs para salvar a vida dessa mulher. Ela recebeu Deus na vida dela, né? Olha que maravilha, onde não tem uma luz, onde você não enxerga uma solução, Deus move céus e terras para fazer com que você enxergue Ele, enxergue a luz. Isso veio para complementar a mensagem, né, do que eu estou passando para vocês. Nós servimos, amados, a um Deus que é o Deus do impossível. E nós precisamos lembrar disso nos dias difíceis. Naquele dia que você está com um problema no trabalho, que você está pensando até em pedir para ser mandado embora. Lembra do Deus do impossível. Eu não sei qual é a dor que você está enfrentando hoje. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje. Talvez essa semana você pensou em desistir da sua vida. Você pensou em desistir dos seus filhos. Você pensou em desistir do seu casamento. Você pensou em desistir do seu ministério. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para te falar que há uma luz no fim do túnel, que não é a hora de você desistir, que Ele é o Deus que restaura tudo, Ele é o Deus do impossível, e Ele está aqui nessa manhã, e você vai sair daqui hoje, diferente da forma como você entrou. Você vai sair daqui hoje com outros pensamentos. Essa tristeza, ela vai ficar hoje aos pés da cruz. Esse desânimo vai ficar hoje aos pés da cruz, que é o lugar de onde deve ficar. Porque a sua vida é uma vida valiosa. Você não tem direito de tirar a sua vida. Você não tem direito de governar a sua vida. Porque você entregou a sua vida para o Senhor. Você entregou para Ele, é dele, é Ele que governa. Fora isso, fora a vontade dele, você só tem que obedecer. Sai da caverna essa manhã. Eu te convido a sair da caverna nessa manhã. Eu te convido a rasgar o seu coração para Deus nessa manhã. O Deus do impossível, Ele está aqui nesse lugar. A sua vida, ela é valiosa. Muitas circunstâncias nos impedem de chegar aos nossos valores. Muitas vezes a gente não enxerga o valor que a gente tem. Não são títulos, não são graduações, não são riquezas, não são patrimônios que são os seus valores. Os seus valores é quem você é em Cristo. Os seus valores é quem você é de glória em glória. E nessa manhã, é uma manhã de restauração. É uma manhã de cura interior. É uma manhã de você descansar no Deus do impossível. Agora eu te convido a se colocar de pé. Sabe por quê? Porque Deus, Ele deseja te confrontar nessa manhã. Onde que está a dor?
que está acontecendo com você? Pensa, o que está te fazendo sofrer? É uma enfermidade? Os médicos falaram que não tem cura? É o seu casamento que está por um fio? Ou o seu marido saiu de casa? Ou você saiu de casa? É o seu filho que está envolvido com drogas? Que está no homossexualismo? Qual que é a sua causa impossível? É financeira? Deus, Ele te deseja curar nessa noite, nessa manhã. Se você quiser vir à frente, como um ato de fé, como um ato de sair da caverna, pode ficar à vontade. Se você quiser ajoelhar no seu lugar e rasgar o seu coração nessa manhã para Deus, rasga o seu coração nessa manhã. O Deus do impossível está passando justamente nesse momento perto de você. Apresenta a sua causa a Ele. Apresenta a sua dor a Ele. Eu gostaria de convidar os líderes de macrocélula para se aproximar de algumas pessoas e interceder por eles. Eu sei, líder, que você também pode estar com uma causa impossível, mas quando você ora pela vida dos outros, a sua causa também é aliviada, é resolvida. Deixa Deus te usar nessa manhã. Orecã. Não há outro além de ti. Meu Deus é o Deus impossível. Aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, vem em meu favor. Favoreça-me, Deus. Sua voz me encoraja a prosseguir. Eu apresento a vida dessa irmã nessa manhã e todas as causas impossíveis dela, toda angústia, toda tristeza. Pai, eu repreendo agora em nome
Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Cante! Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre O Senhor deseja te curar nessa manhã. Ele deseja te confrontar. Quando Deus confronta a gente precisa mudar de rota. O Deus do impossível está aqui nessa manhã. Ele não desistiu de você. Ele deseja que você saia da sua zona de conforto e que você tenha uma vida feliz, uma vida sarada, uma vida curada, para que você possa curar outros. Deus do impossível faz prevalecer. Deus somente tu és o Deus do impossível, Senhor. Oh, aleluia. Deus do impossível. Somente tu és o Deus do impossível, Senhor. E não há outro além de ti. Que não desiste de um filho seu. O Deus do impossível. Se você já recebeu sua oração, pode voltar para o seu lugar. Aplauda o Senhor nessa manhã. Mas se alguém ainda não recebeu, pode permanecer aqui que a gente vai orar. Todos receberam, glória a Deus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês nessa manhã. Vamos sair da caverna, vamos rasgar o nosso coração para Deus, vamos receber o confronto de Deus, vamos parar de ser julgadores, vamos deixar de julgar o próximo pela dor dele, vamos reconhecer que tanto você como o próximo nós precisamos de Deus e Ele pode e vai nos socorrer no momento certo. Amém? Eu passo a palavra para o pastor.